Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tava a fim de gravar um vídeo mais assim, de bate-papo, então aqui estamos. Hoje é oficialmente meu último dia de férias na faculdade. Amanhã eu vou começar o segundo semestre. Eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês como é que foi o meu primeiro semestre. A minha ideia inicial com esse vídeo é porque quando eu tava ali no processo de escolher qual a faculdade que eu queria entrar, nossa, eu penei demais, porque eu sempre soube que eu gostava de moda, não especificamente tipo, ai, nossa, eu gosto de roupas, eu gosto de me arrumar e isso e que aquilo, mas eu sempre gostei muito da ideia de me expressar por meio da moda, sabe? Que a moda ela pode carregar muito significado de quem você é, de onde você veio, e isso sempre me encantou muito. Mas no ensino médio, eu tive muita dúvida pra escolher o que é que eu queria. E tudo bem, normal, né? Tipo, você tá ali, primeiramente se conhecendo, sabendo o que é que você gosta e tal. Mas eu acho que essa dúvida foi potencializada pela falta de informação. Porque eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu gostava. Tipo, eu sabia que eu era de humanas, eu sabia que eu gostava de arte. Mas eu não sabia que curso, sabe? Que grade, o que é que eu queria fazer na minha vida profissional. Eu tinha pensado em moda e uma das opções era moda. Mas só que quando eu ia sentar pra pesquisar, tipo, ai, o que é que se faz num curso de moda? Quais as áreas que eu posso trabalhar tendo um curso de moda? E tem pouquíssima informação, pelo menos na época que eu pesquisei tinha pouca informação, não sei hoje em dia. E das poucas informações que tem, ainda tem um estigma muito grande de que moda é algo fútil, de que moda é apenas sobre roupas. Gente, moda, dentre milhares de outras coisas, é uma arma política. Tinha-se muito discurso de que se você fizesse moda, você ia passar fome, porque não ia ter oportunidade de emprego. Eu faço faculdade de moda na UFC, a Universidade Federal do Ceará. E aqui no Ceará é um dos polos mais importantes de produção têxtil. O tecido, né, o algodão especificamente, o algodão daqui do Brasil é muito valorizado lá fora, principalmente do Ceará. A nossa tecnologia têxtil é muito boa, ela se destaca muito. Sem falar que Fortaleza aqui é um dos polos de moda, assim, nacional. Tirando o fato de que moda, a gente tá falando diretamente sobre imagem, imagem pessoal, imagem de uma empresa, em qualquer época, em qualquer meio, em qualquer situação, você vai precisar ter uma identidade visual. A tua imagem, ela vai ser a primeira coisa que vai se comunicar antes mesmo de tu abrir a boca. E com as redes sociais, o avanço da publicidade e tal, a gente vai ser cada vez mais solicitado para isso. Então não, você não vai passar fome se você fizer moda. Aqui tem muita oportunidade de emprego, não só dentro do âmbito fashion, porque como eu disse, a gente tá falando de imagem, e imagem tem em todo lugar. Mas eu não tinha ninguém pra me dizer isso quando eu escolhi moda, foi bem um tiro no escuro mesmo. Eu só descobri tudo que eu tô te dizendo agora já dentro da faculdade. E escolhi do meu curso, ainda lá no ensino médio, quando eu escolhi que eu queria fazer moda, eu não fazia ideia do que eu ia fazer na faculdade. Então tá, tudo bem, eu entendi que eu queria esse mundo, eu queria trabalhar com esse nicho, sabe? Mas dentro do nicho, o que eu ia fazer? Pra ser sincera, até hoje eu ainda tô me descobrindo. Eu acabei de terminar o primeiro semestre, então, ok. Mas eu tô tentando entender o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, dentro do que me é apresentado, né? As cadeiras, elas abordam várias áreas, digamos assim. Então, tem cadeira de desenho, tem cadeira de antropologia, né? Pra você produzir artigo de moda, enfim. Sem falar das cadeiras optativas, né? Então, isso tudo, toda essa bagagem que você adquire dentro da universidade, ela é muito importante para você entender no futuro com o que você gosta, o que você não gosta de trabalhar dentro do nicho de moda. Mas meu intuito aqui é ajudar você que tá escolhendo seu curso, ou então já escolheu e tava igual a mim no ensino médio, não sabia o que ia fazer dentro da faculdade, ou você que caiu de paraquedas aqui, inclusive se você caiu de paraquedas, me siga no Instagram, já se inscreve no canal. Então já estou aqui com as minhas cadeiras do primeiro semestre abertas. E nós vamos debater sobre cada uma delas. Eu vou listar elas aqui e a gente vai comentando. Eu tô fazendo esse vídeo um pouco pra mim também, porque eu gostaria de deixar registrado aqui as coisas que eu fiz, sabe? Eu não quero que com o passar do tempo,
à medida que eu for indo semestres à frente na faculdade, eu esqueça das coisas que eu fiz no primeiro semestre. Então eu quero deixar bem bonitinho aqui o que é que eu fiz, como é que foi. Pra início de conversa, antes da gente ter as aulas propriamente ditas, a gente teve a semana zero. A semana zero é uma semana em que você não tem aula, mas que os veteranos vão te apresentar o curso, quais são os projetos de extensão, explicar o que é horas complementares, com quem você tira dúvida, e vai ter várias dinâmicas pra turma mesmo se conhecer e conhecer a faculdade, conhecer o curso. Eu vou deixar umas fotinhas aqui da minha semana zero e foi muito legal. Eu conheci várias pessoas, me diverti muito nas dinâmicas, conheci bastante da faculdade, me esclareceu muita coisa que eu tinha muita dúvida. E olha que não era pouca dúvida. E, assim, de fato, realmente não tem nada muito importante, super imperdível na semana zero que você não consiga pegar ao longo do curso, né? Ao longo das aulas e tudo mais. Mas é um momento que eu acho que é muito importante você estar presente. Tem o trote também, então é um marco, né? Você entrou na universidade, comemora aí a tua conquista. Então vamos lá, as cadeiras que eu tive foram as seguintes: processos criativos em moda, introdução ao estudo da moda, história geral da arte, história e teoria do design, fibras e fios, equipamentos e materiais de confecção, desenho de observação e antropologia, moda e sociedade. Então eu tive 8 cadeiras ao todo. A minha faculdade ela era em tempo integral, então eu passava praticamente o dia todo, a semana toda lá. E vamos começar com processos criativos. Teve umas cadeiras que eu gostei, teve umas cadeiras que eu não gostei tanto, e processo criativo foi uma delas. Entretanto, todas as cadeiras eu reconheço que tiveram o seu valor ali, que me ensinaram alguma coisa. Então, assim, se eu pudesse escolher fazer ou não fazer, eu faria. Mas em processos criativos, a gente literalmente aprendeu um passo a passo de um processo criativo. Então não é tipo, ai, as vozes da minha cabeça disseram aqui pra eu criar uma coleção, e aí eu vou lá, tipo, o meu Salvador Dali, começo a desenhar e as ideias vão fluindo e não sei o que, vai fazendo as coisas meio na doida. Não é bem assim. Então a gente aprendeu primeiramente as funções da roupa, o que elas querem comunicar e pra que elas servem, tipo, na praticidade e na subjetividade. A gente entendeu o conceito de público-alvo de uma coleção, por exemplo. A gente trabalhou muito com questão de moda comercial, uma Riachuelo, uma C&A da vida. Então, entender qual é o teu público-alvo, quais são os valores desse público-alvo e saber direcionar o teu processo criativo para aquilo. Então, pegar palavras-chave, combinar essas palavras-chave entre si, fazer um mood board para entender qual era o arquétipo da coleção, escolher paleta de cores, pegar modelagens que, de acordo com as funções da roupa, por exemplo, transmitam o que essa coleção quer passar. A gente acha que o processo criativo, ser criativo no geral, é assim, coisa de outro mundo, assim, ai, é a pessoa muito criativa, um dom que ela tem é ser criativa. Sendo que criatividade é sobre repertório. Se você não tem repertório, se você não estuda, você não tem de onde tirar referências para ser criativo. Criatividade é baseada basicamente em estudo e senso crítico. Que você absorve muita coisa, muito conteúdo, não precisa nem ser muito, mas que você tenha ali uma bagagem que te faça ter noção de outras coisas além do que tá à sua volta. E é para isso que essa cadeira existe, mostrar que o processo criativo não é nada assim extraordinário, não é nada que algumas pessoas conseguem fazer. Todo mundo consegue fazer, desde que você tenha repertório e senso crítico. Introdução ao estudo da moda. Essa cadeira é bem autoexplicativa, né? Introdução ao estudo da moda. A gente leu muito, a gente viu muita história. Não teve nada muito uau, nossa, que desafiador. Mas como todo estudo que a gente vai iniciar, a gente precisa entender a história por trás daquilo. Então a gente entendeu mais ou menos o que é uma cadeia produtiva, quando se originou o curso, por que se originou o curso, como o Brasil começou a estudar moda. A gente viu autores muito mais antigos. Eu tenho até um livro aqui, que eu fiz questão de comprar ele, porque
Ele é, assim, a bíblia da introdução ao estudo da moda. Este fofinho aqui, eu tava tentando ler aqui, tá ao contrário. É O Império do Efêmero, do Lipovetsky. Ele tem uma leitura um pouco densa, tanto é que eu ainda tô aqui, ó. Eu super tive que dar meus pulos pra pegar o conteúdo dele num geral e conseguir seguir a cadeira numa boa, sabendo o que estava sendo abordado. Porque ler isso aqui é um pouco denso, é um pouco demorado. Eu já sou muito demorada para ler. Eu leio assim no tempo de Deus. Mas ó, também, a pessoa vai ler, faz observação, puxa traço. Por isso que demora, mas assim eu vou continuar. Mas assim, apesar do livro ser muito denso, ele tem informações muito importantes. Então, fica a recomendação de leitura pra você que gosta de moda. Uma coisa que a gente aprendeu a fazer também nessa cadeira foi fichamentos. E basicamente, isso aqui é um fichamento, esse negócio aqui que eu fiz com os post-its e tal. Porque o que é o fichamento? Você pegar um trecho aqui que, gostei desse trecho aqui. Aí você vai e faz um comentário acerca desse trecho. Para que isso é importante? Tanto para suas leituras pessoais, enfim. É importante porque você acompanha, você não lê só por ler. Aquilo fixa na tua cabeça, sabe? E aí ela pediu pra gente fazer um fichamento do Império do Efêmero e também o fichamento da linguagem das coisas, um outro livro muito bom, só que eu não tenho ele físico. Mas muito bom também, fica a recomendação. Terceira cadeira, História Geral da Arte. Gente, que cadeira gostosa. A minha matéria preferida na escola era História, então sou suspeita a falar. Mas a gente abordou, nesse caso aqui não foi tão voltada assim pra moda. Foi mais pra arte, né, porque História Geral da Arte. Mas a gente abordou desde a época, assim, pré-histórica, como que as pessoas, elas registravam as suas coisas, sabe? Então, o começo da história da arte tá muito ligado àquelas pinturas. Nossa, eu me esqueci o termo agora. Mas aquelas pinturas que o pessoal fazia na parede pra registrar as coisas. A gente abordou também a questão de, tipo, o que é arte, o que é que não é arte, a visão eurocentrada do que é arte, né? E aí a gente até comentou sobre uma obra do Picasso, vou deixar ela aqui, que ele se inspira muito em máscaras africanas, e aí a gente debateu sobre isso. Era uma aula, assim, muito de conversa, muito de perspectivas e reflexões, era uma aula muito legal. E aí, no final, nosso trabalho principal, assim, foi fazer uma obra de arte com base nos conteúdos estudados. Eu fiz um vaso, eu tinha uma rosa do deserto aqui que precisava de um vaso. Aí eu fiz o seguinte, eu comprei um vaso, né, pra ela, e eu pintei como se fosse um vaso canóptico, acho que é canóptico que fala. Vaso canópico. São aqueles vasos que eram guardados, eram armazenados os órgãos dos egípcios que iam ser mumificados. Eu achei muito bonitinho esse vaso e essa cadeira, não só essa cadeira, mas esse primeiro semestre no geral me fez me conectar muito com hobbies manuais que eu tinha o costume de fazer e que eu deixei de lado por conta da vida, né, e tal, mas principalmente no ensino médio, que eu tava muito focada ali no vestibular e tal, acabei deixando meus hobbies de lado, essa coisa mais artística, meu lado artístico de lado. E eu fiquei tão feliz que eu me reconectei de novo com isso, porque eu voltei a gostar de pintar, eu voltei a gostar de fazer crochê. E, meu Deus, é muito gratificante isso. Consequentemente, aflora o nosso lado artístico, sabe? Porque justamente a gente pega referência, a gente cria repertório. E aí isso faz a gente querer ter contato, a gente querer fazer, querer colocar a nossa cara em alguma coisa com base naquilo que a gente viu e naquilo que a gente viveu. Acho isso tão lindo. História e teoria do design. Aqui eu vou trazer mais um livro pra vocês que eu gosto muito dele. Que é esse aqui, ó. É uma introdução à história do design do Rafael Cardoso. Muito bom esse livro. Também não terminei, estou lendo. Mas olha aqui como ele é bonito. Peraí.
ele fala sobre... Olha que coisa linda. Chega a dar gosto de ver. É um livro muito bonito. Ó. Ele tem uma textura assim meio de revista. É muito legal. E ele fala de quando as coisas elas começaram a ter formatos tanto para cumprir a sua necessidade funcional, mas também para cumprir com a sua necessidade estética. E como isso está relacionado com a moda, né? Então, além da gente ver ali a questão da história do design, a gente também viu os movimentos artísticos, né? Então, surrealismo, arts and crafts, art déco, art nouveau. E a gente estudou também as leis da Gestalt, que, falando assim bem por cima, é como se fosse o que o formato e a ordem e as cores das coisas falam, o que elas passam pra gente, o que é que elas transmitem, por que as coisas são arranjadas da forma como elas são. Enfim, muito interessante essa cadeira. Uma cadeira, assim, um pouco chatinha, eu achei um pouco chatinha, porque é muito conteudista. Porque, assim, eu gosto muito de história é muito conteudista, mas eu achei história e teoria do design mais conteudista do que história da arte. Mas eu também gostei muito dessa cadeira. Fibras e fios. Essa foi a cadeira que eu mais achei difícil. A gente aprendeu sobre as fibras e os fios. E aí, quando eu falo fibras e os fios, a gente entendeu que os tecidos, eles são formados por fios, que são formados por fibras. E essas fibras, elas podem ser de origem animal, de origem vegetal, elas podem ser sintéticas, podem ser artificiais. E aí, pegando essas fibras, a gente tem tipos de tecidos diferentes, tanto pelo material, né? E a gente estudou poliéster, algodão, linho, rami, seda, acrílica, sabe? Muita coisa. A gente estudou os tecidos, né? Que eram formados por essas fibras. Tinha os tratamentos também, que eram feitos nos fios pra, tipo, sei lá, dar mais brilho ou então dar uma durabilidade maior pro tecido. Além dos tecidos que são formados das fibras, às vezes uma coisa difere da outra apenas pela configuração dele. Então, tipo, a gente entendeu o que é trama e urdume, que é tipo, urdume, no caso, os fios que, se você parar pra prestar atenção no tecido, ele é assim, ó, assim, um tecido plano, no caso. Ele é assim, ó, ele é entrelaçado dessa forma. E aí o urdume é os fiozinhos em pé e a trama é os fiozinhos deitados. E aí, às vezes, a configuração disso, às vezes tem, tipo, 3 pra cima e 1 pra baixo, assim. Isso é uma configuração de uma seda, por exemplo. Uma seda? Um cetim. Um cetim. Um cetim. Um cetim. Um cetim. Tá vendo? A seda é um material... Um dos materiais que podem se fazer o cetim. O cetim pode ser feito de poliéster. Tá entendendo? Tipo, essa foi a matéria que eu mais achei difícil, porque é muita nomenclatura, é muita regrinha. Mas, gente, isso, assim, faz uma diferença tão grande quando você vai escolher os tecidos pra, tipo, entender quais tecidos são apropriados pra situações ou roupas, modelagem, sabe? Isso é muito legal. E aí a gente fazia os testes de queima. Eu vou deixar aqui um trechinho dos testes de queima que eu fiz durante... A gente fez testes de queima de fibras de origem vegetal, fibras de origem animal. Eu vou deixar aqui o trechinho. Quê? É a tula. Tula? Não, esse é o... A junta, menina, que tula. Ai, que nervoso. Nossa, ela queima muito mais rápido. Não tá sem ela se desfaz com muita facilidade. E eu ainda tenho algumas amostras aqui do tecido pra pegar. Hoje, gente, mas ela também não me ajuda. Olha como eu deixei a mala da Claudine. Fui lavar a bichinha, arrumei tudinho. Mas, ó, ela tá até um pouco suja aqui de cinza. Acho que dá pra ver. Ai, descontando. Ó, porque se eu levantar vai cair.
Deixa eu pegar vocês aqui mais fácil. Ó, tá vendo? Tem um pouco de cinza. Porque a gente fez o teste de queima, a gente queimou as fibras. E aí ficou sujo, né? Ficou se desmanchando. Mas, ó, aqui a gente tem uma juta queimadinha, ó. Não vai focar, mas, enfim. Aqui a gente tem um algodão. Ó, o que eu falei pra vocês, ó. Ai, não vai focar, que saco. Mas o que eu falei da trama e do urdume. Ó, vocês conseguem ver? Que tem uns empenhos deitados. Isso aqui é uma viscose. Isso aqui é um liocel. E esse aqui é um sisal. Ó como ele é parecido com a juta. Só que é tipo, esse daqui é parecido com um barbante. Equipamentos e materiais de confecção. Essa aqui, ela foi babado. Basicamente, a gente aprendeu a costurar. E foi isso, sim. Quando eu digo que a gente aprendeu a costurar, não foi que a gente, ai, façam uma roupa aí X, e aí a gente sabe fazer a roupa, assim, perfeitamente. Porque agora, semestre que vem, é que a gente vai começar a entender sobre modelagem. E aí a gente vai fazer, sabe aqueles papel, assim, os moldes das roupas que o pessoal faz antes de cortar a roupa? A gente ainda não sabe fazer. A gente só aprendeu a mexer na máquina. Foi isso. A mexer na máquina, a gente aprendeu a costurar na mão. E aí a professora, ela deu as modelagens lá pra gente. A gente só, tipo, circulou a modelagem no nosso pano. E aí a gente fez uma saia. Vou mostrar primeiro as primeiras coisas que a gente fez. A gente começou fazendo costuras à mão, ó. Aqui eu tenho um alinhavo, que é a costura normal, reta. Aí a gente fez o chuleado, que eu fiz errado, inclusive. Mas tudo bem, tá muito longe, ó. Não era pra ser assim. Mas ele, tipo, pega aqui na barra, é mais pra acabamento. E a gente fez uma bainha invisível também, que eu acho que não tá aqui. Enfim. E aí aqui eu tenho os botões que eu preguei. Aqui é um botão de pé, ó. Ele tem um pezinho. E aqui um botão normal. E aqui foram os exercícios que eu fiz na máquina. Ó, a gente desenhava, tinha uns moldes, né, pra gente desenhar. Tá vendo aqui? Não, aqui não dá pra ver que eu fiz muito certinho. Ah, não, aqui é do outro lado. Pronto, essa daqui. Ó, tá vendo que tá de vermelho aqui? Eu tinha que passar a agulha por cima. A agulha da máquina, no caso. Aí, ó. Esse daqui foi, tipo, em ondinha. Esse daqui ficou feio. Foi de... tipo, uma espiral quadrada. Eu só não fiz um que foi o Taj Mahal. Que foi esse aqui, ó. Não. Ué, tá aqui. Taj Mahal não deu tempo de eu fazer. Mas, ó, tem os S's. Tem esse zigue-zague. Tem esse aqui foi um inferno de fazer. Mas foi muito divertido. Gostei muito dessa cadeira, tipo, I love equipamentos e materiais de confecção. A cadeira toda foi um grande Deus nos acuda, porque eu demorei muito pra aprender a mexer na máquina. Mas só que quando eu finalmente consegui... E aqui está a minha saia. Deixa ela com a saia dela. Vou mostrar aqui pra vocês. Se liga nos detalhes, ó, a prega, a fenda, olha a fenda, ela tem uma fenda. Eu que fiz, viu? Eu que fiz. Preste bastante atenção neste zíper invisível que a gatinha colocou. Ai, gente, deixa eu mostrar aqui os materiais pra vocês. Essa é minha tesoura, minha filha. Eu queria até fazer uma capinha pra ela, pra eu não carregar ela assim, na bolsa, assim, tipo, a ponto de matar alguém. Aí, aqui minha bolsinha dos materiais. Ó, eu tenho meu tubo de linha, que tá até meio enlinhado, mas tudo bem. Eu tenho a casa da bobina, caixa de bobina, não é casa.
tenho essa daqui tá com a bobina dentro, mas ó, tá aqui a bobina dentro da caixa de bobina. Aí eu tenho essa outra bolsinha aqui que tá meus alfinetes. Ó, meus alfinetes. Eu tenho a minha fita métrica, que ela tá aqui junto com a minha escova de crochê. Esse negocinho aqui, ó, é o que eu marquei os desenhozinhos. O Taj Mahal, eu fiz com esse negocinho aqui. Aí eu botava o papel carbono assim e fazia assim, ó. Parece um negócio de cortar queijo. Queijo não, fatia de pizza. Aí os meus botões. Meu giz, que tá quebrado, eu coloquei aqui no saquinho da Shein. Mais botões. Ó, o pé de calcado é esse aqui, ó, que você coloca na máquina. Esse daqui, ele é de um lado pra pegar o zíper invisível. Aí eu tenho minhas agulhas de mão. Ó. Minhas agulhas de mão. E as minhas agulhas de máquina. Ó, elas são mais grossinhas. Lembrando que a gente trabalhava com máquina industrial, né? Então, agora o amor da minha vida, desenho de observação. Agora vocês vão ver os meus desenhos. Meus outros filhos são esses lápis aqui. A gente usou eles durante a cadeira. A gente também usou caneta Unipin e lápis tipo HB, 2B, 4B e 6B. E limpa-tipos. Eu vou mostrar aqui pra vocês melhor. Meu estojinho. Ó, aqui a limpa-tipos. Eu acho ela muito legal. Vocês vão achar o máximo. Olha, já abriu desse jeito aqui. Ó. Ela estica. Ela parece um chiclete. A minha tá imunda, tadinha. Ó. Ó, que legal. Ela serve pra você, tipo, limpar com pressão, sabe? Você pega assim. Vou pegar aqui um pedaço dela. Ai, só puxando. Aí, ó, você vai e limpa assim, ó. Ou então aperta assim. Aí a gente usa essa caneta aqui também, Unipin. E esses lápis aqui, ó. Esses 4 lápis aqui. E a gente desenhava nesse papel canson aqui. Que ele já tá também nas últimas. Tem, tipo... Tem 4 ainda aqui. 5, tem 5. Ele é para desenho. Que é a cadeira de desenho de observação, né? Ela também é bem autoexplicativa. Você observa e você desenha. Então, dentro da cadeira de desenho de observação, a gente entendeu que essa garrafa aqui, ó, ela não é uma garrafa. Ela é uma linha reta, aí essa linha reta, ela dobra. Entendeu? Tipo, tô tentando explicar de uma maneira, assim, mais lúdica. Mas, basicamente, a gente se atrapalha muito desenhando porque o nosso cérebro, ele entende, ah, isso aqui é uma garrafa, então eu vou desenhar uma garrafa, mas não, isso aqui não é uma garrafa, isso são linhas que formam uma garrafa. Nosso cérebro, ele tende a simplificar as coisas com base nas coisas que nós conhecemos. Mas isso dificulta muito o processo de desenho, porque a única coisa que você tem que fazer é seguir as linhas e não deduzir o que elas são. É um pouco difícil de explicar, mas eu acho que deu pra entender. E aí a gente aprendeu técnicas de desenho, como pontilhismo, luz e sombra. Aí a gente aprendeu a pintar, essa foi a parte mais legal. Pena que só foi um desenho pintado. Mas tá aqui o meu portfólio de desenho. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui foi o primeiro que... Ele tá horrível. Mas foi o primeiro que a professora pediu pra gente fazer. Que ela disse assim, ai, não usem técnica nenhuma, só façam aí, desenhem aí do jeito que vocês quiserem, que eu quero ver a evolução de vocês. Esse seria, tipo, a gente cru, assim, sem os ensinamentos dela. E, nossa senhora, eu tentei por tudo fazer uma luz e sombra aqui, falhei miseravelmente. Aqui começaram os desenhos de traço livre, assim. Confuso, mas o que é que...
O que tava acontecendo? Tinha um tecido todo amassado na nossa frente. A gente tinha que desenhar este tecido sem olhar pro papel. Então saía essas coisas lindas aqui. Esses daqui foram os 2 primeiros que eu fiz. Sabendo disso, eu acho que dá pra entender que era um tecido amassado. Mas, ó, olha isso aqui, meu Deus do céu. Essa atividade era pra você entender esse lance das linhas e também pra gente, porque a gente é meio apressado, assim, né? Tipo, a gente quer, ai, não sei o que, não sei o que. Só que a gente tinha que aprender a sincronizar o teu olho com a tua mão, porque a gente quer olhar assim para um todo e a gente acaba fazendo uma linha menor do que ela realmente é, porque o nosso olho é muito mais rápido do que a nossa mão. E a gente tinha que respirar e ter muita calma. Era um negócio assim muito terapêutico. Eu comecei a desenhar a minha mão do mesmo jeito aqui, sem olhar pra ela. Olha que coisa horrível. E aí ela disse assim, tá, agora vocês vão poder olhar só quando vocês forem mover a caneta de um ponto a outro. Então, tipo assim, ai, tô olhando aqui, fiz a linha. Aí eu olho, movo, volto a olhar e faço a outra linha, entendeu? E aí saiu uma coisa mais... Ó, dá pra entender que é uma mão. Dá pra entender. Ó, essa daqui ficou muito bonitinha. Ó, dá pra ver as unhas e tal. Só ficou meio troncho, mas dá pra entender. Ficou muito bom. E aqui a gente começou a realmente fazer o desenho de observação. As proporções tudo errada. Porque esse negócio não era grande desse jeito. Aqui foi quando eu comecei... Ó, esse daqui eu acertei. A proporção ficou lindo. Fiquei tão feliz. Eu sou técnica em mecânica industrial, né? Então a monitora, ela tipo falava, nossa, você faz linhas assim, tudo tão matemático. Só que eu peguei essa bagagem, né, de técnica em mecânica industrial. Então eu acabo fazendo essas linhas assim, ó. Sou acostumada com desenho técnico. E aí a gente começou a estudar o pontilhismo. Gente, meu filho, isso aqui, vários pontos. Vocês não estão entendendo. Isso, ó, é muito trabalhoso de fazer, mas é tão divertido. Aqui era a inspiração e aqui foi o desenho. Aqui a gente começou a fazer luz e sombra. Olha esse manequim. Aqui eu comecei a luz e sombra. Ela não deixava a gente terminar o desenho em casa, então, tipo, era em sala de aula. Isso não deu, sinto muito. Mas, nossa, eu amei isso aqui. Ficou muito bonito. E pra você ver, né, como esse daqui foi o primeiro que eu fiz. E esse foi o segundo. Esse não ficou tão bom, eu não gostei muito. Esse aqui ficou muito mais bonito. Só que esse daqui eu fiz depois. E pra você ver como o processo de desenho, né, criativo no geral, ele nunca é linear sempre pra cima. Então você às vezes vai fazer uma coisa muito boa e depois você vai fazer uma coisa meio mais ou menos, e aí depois você vai fazer uma coisa melhorzinha. E isso não define o seu valor, assim, não quer dizer que você é péssimo ou que você é muito bom, enfim, não quer dizer nada. E aí a gente começou a fazer... Ai, tô dando spoiler. A gente começou a pintar. Aqui tem um degradê, aqui é uma cor sólida, né? Aqui tem a radiação e aqui é uma mistura de cores. Eu uso essas duas cores aqui de cima. E aqui é o meu outro filho. Não, sério mesmo, olha isso aqui. Olha essa lata, não. Quando que eu achei que eu fosse desenhar... Olha essa planta. Vocês sabiam que aqui tem azul? Azul. Vocês sabiam que aqui tem roxo? Aham, roxo. Eu tô muito ansiosa pra começar a teoria da cor. Vai ser uma cadeira que a gente vai fazer agora esse semestre, segundo semestre. E vai ser, tipo, isso daqui foi as vozes da minha cabeça que mandaram eu usar. Só que com a teoria da cor, a gente vai saber realmente quais são as cores que se complementam
pra gente conseguir desenhar numa boa. E a última cadeira, Antropologia, Moda e Sociedade, pra gente fechar as 8 cadeiras. Também foi outra cadeira que eu gostei muito. Nela, a gente basicamente leu artigos, foi uma cadeira muito teórica. Mas a gente leu e produziu artigos. E é esse tipo de estudo que eu acho muito legal dentro de uma universidade, porque a gente viu artigos tanto de pessoas de fora como os próprios alunos do curso. E a gente debatia, a gente lia o artigo, a gente pegava com base em vários autores ali e a gente discutia e era muito legal, era um momento assim de tanto conteúdo bom, sabe? Tipo, ok, eu estou crescendo aqui. A gente conhecendo outra perspectiva de um assunto que a gente já sabe, nossa, muda muito a nossa visão. Ou então a gente conhece coisas que a gente não fazia ideia, que era assim, que era assado. Escrever um artigo é muito desafiador, porque a gente, primeiro, tem que pegar um tema relevante que já não, assim, claro, você pode pegar temas que foram abordados, mas no meu caso eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Assim, eu queria realmente contribuir ali, mas todo A que você fala tem que ser embasado em alguma coisa, e é muito difícil não tirar as coisas das vozes da sua cabeça. Porque quando você diz que tal tema é muito relevante, você tá, tipo, opinando. Você não pode dizer que tal tema é muito relevante, porque você tá adjetivando com base no que você acha. E antropologia é um pouco isso, né? Você conseguir tirar as suas concepções sobre determinado assunto e conseguir observar aquilo de uma forma imparcial. E, gente, foi isso, assim. Essas foram as minhas cadeiras na faculdade. Foi um semestre muito proveitoso. Eu cresci muito, assim, como profissional, né, e como pessoa. Aprendi muita coisa, não só dentro de sala de aula. Inclusive, é uma coisa que eu queria até falar no final do vídeo pra gente concluir, que era uma coisa que até a minha professora de Introdução ao Estudo da Moda falava. E quanto mais o tempo passa, mais eu concordo com isso que ela falou. E pra você ser um profissional de moda, você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa estar na universidade. Mas que é muito importante para um profissional ter as vivências da faculdade. Então, assim, obviamente, a gente sabe que quando você tá concorrendo a uma vaga de emprego com outra pessoa que tem mestrado, doutorado, não sei o que lá, com certeza ela tá na frente. Também a gente sabe que hoje em dia não é tão necessário assim que você tenha uma formação como antigamente. Hoje em dia ainda é necessário, mas antigamente era muito mais. Mas colocando esses dois discursos um pouco de lado, o que a gente tá falando agora não é sobre formação em si, tipo, acadêmica, o conteúdo que você vai extrair da universidade. Porque você pode muito bem, essas coisas aqui que eu tô estudando na universidade, eu poderia estudar em outros lugares, de fato. Eu poderia pagar um curso de desenho, ou então eu poderia fazer um técnico, que eu aprenderia a costurar. Mas tem coisas, tem vivências dentro da universidade que só tem dentro da universidade. E aqui eu tanto falo sobre projetos de extensão, estágios, oficinas, rodas de conversa, essas oportunidades acadêmicas que a universidade dá, elas são muito valiosas para você testar o que é que você gosta, o que é que você não gosta, como eu falei no início do vídeo. Mas também, além disso, tem a questão de você estar lidando com muita gente diferente. Tem gente de todas as idades possíveis, tem gente de diferentes realidades, gente de tudo quanto é canto, gente na minha sala. Tem gente do Rio, tem gente de Minas, tem gente da Bahia. É muito engraçado quando a gente daqui do Ceará, a gente mostra as nossas vivências para pessoas de outros estados e aí elas falam as vivências delas. Isso é só um exemplo de como uma troca dentro da universidade é valiosa. E falando sobre questões de oportunidades acadêmicas, né, que foi o ponto anterior a esse que eu falei, eu confesso que eu sou um pouco desumilde nesse quesito, então eu falo isso pra mim e falo isso pra você também. Porque a gente acha que a gente sabe muito de si.
E claro que é importante você saber de si pra entender o que é que você gosta e o que é que você não gosta. Mas às vezes a gente se fecha numa caixinha de que, ai, eu gosto disso, eu não gosto disso. Então tudo que envolva o não gosto disso a gente recusa. Ou não precisa nem não gostar. Às vezes por achar alguma coisa meio besteira assim, a gente não se abre pra testar, entendeu? Então, por exemplo, na faculdade tem muitas oficinas de, tipo, sei lá, pintura em prato de papel, origami. E aí eu tô falando pro meio artístico, né? Mas tem muitas outras coisas. E eu particularmente, eu olhando assim, eu não sinto interesse. Eu acho que, tipo assim, ai, mas eu vou fazer isso pra quê? Entendeu? Mas não se trata de um pra quê. Às vezes a gente lida muito com as coisas que a gente faz em prol de uma produtividade. E a faculdade é justamente um lugar que eu, eu boto muitas ressalvas aqui no que eu tô falando, mas um lugar pra você testar de tudo, um pouco, sabe? Eu me permiti ir pra umas dessas oficinas porque amigas minhas estavam indo e aí eu, por que não, né? E foi tão legal. E não é só sobre a atividade que você tá fazendo, é sobre o tempo de qualidade que você passa com as pessoas. As pessoas que você conhece, uma atividade que você não imaginaria fazer e às vezes você só ia passar o tempo em casa no celular, sabe? Por que não pintar um prato de papel? Aqui nossa, meu Deus, eu não tô falando só de pratos de papel, obviamente, mas é isso. Se esse vídeo foi útil pra você, eu fico muito feliz. E espero que eu tenha dado uma luz aí pra quem tá pensando em fazer moda ou então só quer saber como é que é o curso. E é isso. Um beijão. Até mais.